Números, capítulo 26. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar ao sacerdote nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta ao povo de idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Ruben que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, da família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paulitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os de conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré. Quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, e Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saúl, a família dos Saulitas. E estas são as famílias dos Simonitas, 22.200. Os filhos de Gad, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agui, a família dos Aguitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, e Eri, a família dos Eritas, de Arod, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Perez, a família dos Perenitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Toalaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazud, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 74.300. Os filhos de Zabulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, as famílias dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jael, a família dos Jalaitas. Estas são as famílias dos Zabulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, e Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezar, a família dos Jezaritas, de Elec, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidietes, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofiade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofiade foram Malá, Noa, Oglá, Milca e Tisra. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, os filhos de Sutolitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Tã, a família dos Tanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Eirã, a família dos Eiramitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belã foram Arad e Namá, de Arde, a família dos Arditas,
De Naamã, a família dos Namitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que lhe foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas foram os que deles contados foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Ina, a família dos Inaitas, e Isvi, a família dos Isvitas, dos Beriras, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias foram de Eber, as famílias de Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazel, a família dos Geritas. De Sibelém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra e a herança, segundo os números nos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo o nome das tribos, e os seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as dos poucos. E estes são os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias: de Gerzon, a família dos Gerzonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão era Joquebed, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo o homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada a herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados de Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.